eu gostaria que você explicasse para o telespectador o seguinte: Ah, por que Deus precisa ser presciente? Por que ele precisa prever se ele mesmo já determinou tudo? Se ele mesmo já aí que determinou tá. tudo, não precisa ele prever Isso. nada. Não, Aí, não seria mais ou menos dentro disso onde os calvinistas, grande parte, vão partir para o mistério? Porque, não, aí assim, que veja bem, se ele é presciente, esse atributo, ele condiz que Deus ele tem poder de saber nele mesmo isso, aquilo que acontece. Futuro para nós, isso. porque para Deus não existe futuro. Né? Mas por qual motivo ele precisaria prever algo que ele mesmo determinou? Explique aí para a É aí gente. que tá. Primeiro, Deus não precisa, né? Deus Então ele sabe. não é presciente. Não, ele é presciente, mas não como alguém com uma bola de cristal. Por exemplo, Deus não. Por exemplo, a gente. Porque nós pensamos da maneira empírica, tá? Então Uhum. vamos supor que eu tenha o poder de ver o futuro, tá? Eu, Yuri. Eu vejo com os meus olhos físicos o futuro. Então eu passo a ter o conhecimento do futuro quando eu vi. Então vamos supor, se eu creio no empirismo, tá? Então, eu estou vendo, por exemplo, a minha mãe chegando aqui na minha casa no futuro e me dando R$ 100, tá? Nesse momento, então, em que eu previ isso, eu sou ciente daquilo que ela vai fazer. Só que a Bíblia não diz que Deus ele adquire conhecimento, mas que ele é perfeito em conhecimento e que ele não muda. Então, está lá em Jó, né? Deus é perfeito em conhecimento, ou seja, ele não aprende, ele sempre sabe. E se ele sempre sabe, então, não teve um momento em que ele aprendeu o que eu iria fazer. Porque se o conhecimento de Deus depende do meu movimento no futuro, então Deus estaria aprendendo. Esse é um problema filosófico pelo qual eu não sou arminiano. Né? Então, a presciência de Deus não é a constatação do futuro. Nem poderia ser, porque então eu estou reduzindo Deus à natureza humana, de Até mesmo, aprender o futuro com a constatação das coisas que acontecem no futuro. Né? justamente, até mesmo porque Então, se precisa prever para saber, saber ele não é isso. presciente, ele é pós-ciente, seria É, pós-ciente. exatamente. Ele Então, estaria recebendo potência passiva isso, do ser, numa isso. linguagem filosófica, Linguagem aristotélica, isso. Isso. mais aristotélica Então, esse tomista. é um grande problema de entender a presciência como uma mera observação do futuro. Né? Isso aí vem da nossa visão humana, né? Deus, tá vendo lá o que tu vai fazer, né? Como se Deus não, esse conhecimento, a criatura, ele obteve observando o movimento da criatura, né? Mas ao contrário, se Deus sempre tem o conhecimento, o movimento da criatura deve vir da mente dele, a não ser, a não ser que ele passou a ter o conhecimento. Então, isso é um problema filosófico, né? É o Jonathan Fonseca, ele diz o seguinte: se Deus só conhece o que decreta, então ele não prevê, ele determina. Vamos acabar então com o atributo da presciência. Tá pequeno aqui as letras e minhas vistas não estão Sim, boas, mas mas é é isso. Você entendeu aí? justamente a resposta. Primeiro se define o que é presciência. Então, presciência é Deus ver um movimento no futuro e aprender com isso? Não. Deus não pode aprender. Se Deus aprende, então ele não é onisciente. Então você quebra um atributo de Deus por uma visão, né? Agora, Deus é presciente, quer dizer que ele sabe o que vai acontecer no futuro, mas isso não significa que Deus aprendeu olhando esse movimento no futuro, né? Então a onisciência está salva, ou seja, ele sempre soube que a criatura faria esse movimento no futuro, ele não passou a aprender isso quando ele viu em algum momento na eternidade passada a criatura fazendo isso, porque senão daí a gente destrói a onisciência de Deus em troca de uma mera previsão do futuro. Esse é o problema, um problema filosófico, né? Agora, essa questão também é relevante, porque se Deus, agora vamos pela presciência, que eu acredito que tanto vocês quanto eu acredito, Deus sabe o futuro. É isso que todos nós que estamos aqui conversando, tu, o Banzoli, acreditamos. Não vou entrar em problema filosófico daquele.
Deus sabe o futuro? Sim. O calvinista vai dizer, sabe. Isso significa que o futuro não é determinado? Não. Não se chega à conclusão lógica só porque Deus sabe o futuro, então logo os atos não são determinados. Não, não se chega a essa conclusão. Nós devemos examinar outras coisas para chegar a essa conclusão. Se o futuro é determinado ou não, e não depende de Deus saber ele ou não. Entendeu? Então, uma coisa, outra coisa, como diria o meu pai. Não vão botar tudo no liquidificador, né? Ah, Deus só sabe o futuro, né? Por quê? Onde está escrito que Deus. Mostra aí, Deus só sabe o futuro. Deus não determina, Deus só sabe. É diferente. Agora, tanto eu quanto o Banzol e o El vão dizer: Deus sabe o futuro? Sabe. Isso é presciência, Deus sabe o futuro. Eu não, nem o Lucas defendeu, nem eu defendi, nem o Harry, que Deus aprendeu o futuro no passado. Então, presciência não é aprender, não é olhar para o túnel do tempo e olhar o que a criatura vai fazer e aprender isso. Né? Inclusive, Entendeu? Então, pô, é absurdo. Agora, a questão é se esse futuro que Deus sabe, Deus causa ou por algum motivo, Deus deixa que a criatura haja nesse futuro. Essa é a questão que nós estamos debatendo aqui. Agora, o que eu vejo é que se Deus deixa a criatura agir nesse futuro, ele olhando para o futuro, ela agindo, vai cair num problema pior que o meu. Porque daí ele está vendo o que ela está fazendo e ele vai passar a aprender a ação A que ela vai fazer, ou a B, ou de comprar o refri ou de beber, ele vai aprender lá no passado. Isso é um grande problema. Tu entendeu? Então, eu não quero entrar em embate aqui. Eu só estou tentando demonstrar as implicações disso. Então, a questão aqui não é se é presciência. Tanto o arminiano quanto eu vamos defender que Deus sabe o futuro. É se o futuro foi determinado. Essa é a questão. Mas é isso aí. Não, é só para deixar claro, nosso assunto aqui é determinismo. Tanto o arminiano quanto o calvinista vão dizer que Deus sabe o futuro, né? Eu não quero usar esse tempo para fazer, já fiz, querendo ou não, um ataque à questão da presciência arminiana, Deus observando o movimento lá. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, a questão filosófica é mais complexa para quem defende que Deus só prevê o movimento da criatura no futuro. Eu vejo assim, entendeu? Porque daí você vai atacar um atributo de Deus que é a onisciência. Porque quando Deus aprende, ele já não é mais onisciente, entende? Se Deus está aprendendo, porque se a criatura está fazendo um movimento, né? Ah, Deus já sabe esse movimento. Como que ele sabe? Porque ele viu esse movimento? Ou esse conhecimento saiu da mente dele? Ah, mas se ele saiu da mente de Deus antes da criatura mover, ou ele passou a ter esse conhecimento quando? Tipo, é um grande problema, né? No meu ponto de vista, filosófico. Né? Agora, eu não vou entrar nessa questão. Não, tranquilo, tranquilo. Não vou entrar, acho que não faz sentido entrar nessa questão aí. Eu queria falar, na verdade, sobre uns outros assuntos que o Banzoli falou, que eu acho que é o mais relevante, mas a gente vai entrar nisso depois. A gente vai entrar no bloco do embate direto, aí você fica à vontade para fazer esse questionamento. Que é sobre ética. Sobre ética, por exemplo. Né? Ele fez várias observações, e isso é muito importante responder. Por exemplo, se Deus causa o homem pecar, como que o homem é responsável? Essas questões são muito mais importantes, né? Do que simplesmente, tipo, se o futuro está determinado ou não. É só deduzir da Bíblia. A gente pega aqui a Bíblia e vamos lá.